Esse é o quadro Nós Comunica do Nós a Nutrição que vocês já conhecem. Conteúdos essenciais em poucos minutos, produzidos pelas nutricionistas colaboradoras do podcast. Quer saber mais sobre elas ou sugerir um assunto que você quer ouvir por aqui? Segue a gente no @nosanutrição, nós com Z, e manda uma DM por lá ou um tweet se preferir. Bora pro episódio? Seguimos agora com a nutricionista Alessandra Bear. Oi, pessoal! Eu sou a Alessandra e hoje eu estou estreando aqui no Nós Comunica. Me juntei às meninas e agora vou estar mais vezes aqui com vocês. Hoje, para estrear aqui no Nós Comunica, eu escolhi um assunto que é bem importante para mim, que é quando a nossa preocupação com o corpo fica aumentada para a gente não ter que lidar com problemas maiores. Como assim, né? Do que eu estou falando? Vou perguntar para vocês. Vocês já se perceberam num momento muito difícil da vida? De mais ansiedade, de mais estresse, de mais preocupação? Né? No momento de mudança, talvez, seja uma mudança física, de cidade, de país, de casa, né? Sair da casa dos pais, ou de término de relacionamento, ou de perda de alguém querido. Vocês já se perceberam, nestes momentos, mais preocupados com o corpo e com a alimentação? Se perceberam tendo mais pensamentos do tipo: eu tô muito gorda, eu preciso voltar a fazer tal exercício ou aumentar a minha carga de exercício, eu preciso mudar minha alimentação, né? Cortar carboidrato, fazer uma dieta. Vocês já perceberam relação entre uma coisa e outra? Porque eu percebo muito. Não só percebo como existe uma relação entre uma coisa e outra, né? E por que existe relação entre essas duas coisas? Porque a nossa mente, né, o nosso cérebro, ele tem a função de nos proteger. Ele quer que a gente fique protegido e não sofra, né? Ou sofra o menos possível. E para isso, muitas vezes ele tem que nos desconectar daquilo que ele acha que a gente não vai aguentar. Então, assim, né? Tô passando por uma coisa muito difícil, tá? Assim, pesado para mim, não tô aguentando. O que o meu cérebro faz, né? Ele vai tentar com que eu me desligue daquilo e pense em outra coisa. E faça outra coisa, né? Me foque em alguma outra atividade. Então, eu posso me focar em algum outro projeto de vida, me focar mais no trabalho. Enfim, né? Ele vai mudar o foco daquele problema. E nesse mudar o foco, muitas vezes ele faz com que a gente se conecte com aquelas velhas questões, né? Que para quem tem essas questões mais fortes de insatisfação corporal e problemas com a alimentação, acaba voltando com tudo. Então, né, para eu conseguir lidar com aquele momento difícil, seja uma perda, seja um término de relacionamento, seja uma mudança, o que vocês quiserem pensar, né? Que problemas na nossa vida não faltam, eu acabo me conectando com aquelas questões de corpo e alimentação. Tá, mas como assim, né? Se as questões de corpo e alimentação também são difíceis, também são sofridas, e também são sofridas há muito tempo. Sim, também são difíceis, também são sofridas, mas são conhecidas. Então, aquela pessoa que sofre com a questão de corpo e alimentação há muito tempo, ela já sabe como que é sofrer por essas questões. Ela já está acostumada, ela já sabe que ela aguenta, digamos assim, né? E um problema novo é um problema novo. Ela não sabe como é que vai ser. E o cérebro quer se desconectar disso a todo custo. Eu vejo muito em consultório as minhas pacientes chegando e dizendo assim, né? Nossa, eu tive uma semana tão difícil, tá tão difícil eu me olhar no espelho, eu lidar com o meu corpo, eu viver dentro de mim, né? Eu viver dentro do meu corpo. Tá difícil eu tomar banho, né? Tá difícil eu fazer minhas escolhas alimentares. E aí a gente investigando, né? Tá, mas o porquê disso, né? E a pessoa realmente não consegue relacionar com uma coisa com a outra, né? Não sei. Eu tava super bem e aí do nada aconteceu isso e piorou tudo, né? Claro, existem muitos porquês para isso, mas normalmente a gente investigando, né? Qual é o contexto, o que tem por trás disso, a gente começa a perceber que a gente está num momento super sensível. Até agora, nas últimas semanas, com as eleições, né? Isso foi muito comum, né? Muita gente relatando questões, uma piora, né? Das questões de alimentação e de insatisfação corporal, para se desconectar um pouquinho desse estresse todo que estava nesse mês de outubro. Então, isso acontece muito. Eu quero ler para vocês um trechinho de um livro chamado Mulheres, Comida e Deus, que tem uma parte que ilustra bem o que a gente está falando aqui. Vou ler para vocês. Uma mulher me disse que não era perder peso o que ela desejava,
mas sentir-se magra e elegante, como se não estivesse carregando o peso desnecessário. Ela me contou de passagem que o amor de sua vida havia morrido alguns anos atrás e que outro homem com quem ela se envolvera havia morrido de ataque cardíaco havia 3 semanas. Mas o que ela realmente precisava, ela disse, era sentir-se magra e elegante. Realmente preciso disso, disse ela. Não posso sentir essas coisas, não vou aguentar. Aquilo de que preciso é me sentir magra e elegante. Aí vou poder lidar com isso tudo. Em sua cabeça, ficar magra significava ficar forte o bastante para lidar com sentimentos perturbadores que ela não queria sentir, como desgosto, perda e solidão. Vocês conseguem perceber a relação de uma coisa com a outra? Não é que ela não estava sentindo tristeza, ela não estava vivendo luto. Ela estava passando por tudo isso. Mas aquilo é tão difícil ela se conectar com essas questões, que a mente leva ela diretamente lá para as velhas questões conhecidas, né? Com as questões de preciso ficar magra, preciso mudar o meu corpo. Então, para lidar com essa dificuldade, com esse luto, com essa dor, ela se conecta com as questões de corpo. Eu tô falando aqui com vocês hoje, não só como nutricionista que fez pós-graduação em comportamento alimentar, que trabalha e estuda essas questões diariamente, mas também como pessoa, né? Como ser humano, que também sofre pressão estética, que também está inserida nessa mesma sociedade que nos cobra tudo isso, que também tem questões de alimentação, insatisfação corporal muito enraizadas. Então, eu queria comentar que eu percebi isso na minha vida num momento super importante e acaba sendo bem parecido com o trecho que a gente acabou de ler aqui do livro, que foi quando a minha mãe veio a falecer. Ela teve câncer em 2018 e no final de 2018 ela faleceu. E aí, um pouco antes dela falecer, teve um momento, né, que os médicos chamam a família para conversar, dizer que que o paciente está em cuidados paliativos já, né, medidas de conforto, que o paciente não vai voltar para casa e tudo mais, que é uma conversa super difícil, né? Imaginar assim, uma pessoa que vocês gostam muito, que está sendo dito ali para vocês que não, ela não vai melhorar, ela não vai voltar para casa, por mais que isso já seja bem, já desce bastante para imaginar isso, né? É uma conversa super difícil, um momento super difícil. E aí, nesse momento que eu percebi o quão forte as questões de alimentação e corpo eram para mim ainda, o quão relacionado estava com o não sentir as coisas difíceis, com as novas coisas difíceis, né? Por quê? Porque ao ouvir essa conversa, o que é esperado, né? É esperado que a pessoa fique triste, que ela chore, enfim, né? Que ela queira se despedir do familiar. E para mim, não. Né? A primeira coisa que veio na minha mente, e eu lembro direitinho, né? Porque era um corredor comprido, e lá no fundo do corredor tinha uma balança. E aí, o meu primeiro pensamento é, eu preciso me pesar. E aí vem assim, né? Como assim? Né? Vem o julgamento, né? Como assim? Eu tô passando por um momento super difícil e o meu primeiro pensamento é que eu preciso me pesar ou que eu estou gorda, né? E aí vem o julgamento, vem aquele sentimento de como eu sou fútil. E aí que eu queria falar com vocês, né? Por que a gente tá falando de tudo isso? Por que é importante a gente ver relação entre uma coisa e a outra? Justamente por causa disso. Por 2 motivos, né? Primeiro, porque é muito fácil a gente cair no julgamento. É muito fácil eu acabar me julgando por sentir essas coisas. Então, né, esses pensamentos de, poxa vida, como assim, né? Eu tô passando por uma coisa super difícil e olha as coisas que eu tô pensando. Que tipo de pessoa que eu sou, né? E quando a gente entende que uma coisa tem relação com a outra, fica mais fácil a gente se acolher, né? De entender, olha só, né? Minha mente de novo tá me protegendo. Muito obrigada, mente, por essa tentativa de me proteger. Então eu acabo não caindo tanto no julgamento. Eu consigo me acolher, entender e perceber, né? Que uma coisa tem relação com a outra e que é só a minha mente me protegendo, né? O que é o que ela faz de melhor e que bom que ela faz isso pela gente. E o outro motivo que eu acho bem importante da gente estar conversando sobre isso, estar relacionando uma coisa com a outra, é da gente entender que a gente não precisa agir em relação àquele impulso. Ou seja, né? Se eu percebo a minha mente me dizendo que eu preciso perder peso, que eu preciso cortar carboidrato, que eu preciso fazer uma dieta restritiva, que a gente já sabe que não é o caminho, né?
Vocês já devem ter ouvido outros podcasts e visto, né, que esse não é o caminho para nada, na verdade. Ao perceber que a minha mente está me dizendo isso, eu não preciso fazer isso que ela está me dizendo, que é só um pensamento, né? Tá bem. A minha mente está me dizendo que eu preciso fazer dieta, cortar carboidrato, me matar na academia, mas tá bem, é um pensamento, é só a minha mente tentando me proteger e eu não preciso fazer isso que ela está me mandando, né? Por isso que é tão importante a gente conversar sobre essas coisas e relacionar uma coisa com a outra e tentar olhar para nossa vida e perceber, ok, né? Eu tô tendo esses pensamentos, tá super difícil essa semana, como eu tava dizendo o exemplo, né, das pacientes. Tá super difícil essa semana lidar com essas questões. O que será que tem por trás? O que será que eu tô passando nesse momento? Né? O que eu tô sentindo? Será que não é também a minha mente me protegendo de eu não sofrer por coisas maiores? Bom, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês hoje, né? Um assunto breve. Fico à disposição para caso tenha surgido dúvidas, caso queira conversar, né? O meu Instagram tá logo aí embaixo. Espero que tenham aproveitado, que faça sentido para vocês. Um beijinho. É isso aí, pessoal. Vocês ficaram com mais um Nós Comunica. Se vocês querem entrar em contato conosco, vocês nos encontram em todas as redes sociais por @nozdanutrição, nós com Z, ou vocês podem mandar um e-mail para contato@nozdanutrição.com.br. Vocês podem falar conosco ou falar com as Nutris colaboradoras que estão produzindo esse conteúdo sensacional. Entre em contato conosco. Vamos lá. Abraço. Tchau, tchau.